Superior Eleitoral. Vamos começar com José Dirceu no STF. Esse é um assunto também que gera muita discussão e as pessoas querem saber, será que realmente ele deve ter a sua pena extinta? É o que pede José Dirceu à corte. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de um habeas corpus, em que José Dirceu pede a extinção da pena por corrupção passiva na Lava Jato. E o argumento utilizado pela defesa de Zé Dirceu é prescrição. A defesa sustenta que na data da publicação da sentença, que foi em março de 2017, o suposto crime de 2009 já estava prescrito, porque a denúncia foi recebida apenas em junho de 2016. Como Dirceu tinha mais de 70 anos à época da condenação, os prazos caíram pela metade. E após o Superior Tribunal de Justiça negar o habeas corpus que havia sido pedido, Dirceu recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, negou o recurso numa decisão liminar. E agora o plenário decide. Vamos lá, a sua bola de cristal diz o quê, doutor Marlon? O que o plenário deve decidir? Deve seguir o relator ou não? Isso deve ser extinto ou não? Como é que o senhor analisa? Bom, nesse caso, a minha bola de cristal não vai funcionar bem. Eu precisaria de um pouco mais de detalhes no caso concreto do processo e ao qual eu não tive esse acesso. Das informações que eu disponho, eu posso dizer o seguinte: o tema é muito relevante porque também nós estamos tratando de uma discussão técnica. Igual nós começamos a falar sobre o tema da, da questão da linguagem neutra, em que o Supremo decidiu sobre a forma a impossibilidade de um município legislar sobre o tema, é uma discussão técnica. Não é a discussão sobre se vale ou não vale ter aula em linguagem neutra. Não era esse debate. A mesma coisa aqui. A decisão do Supremo, qualquer que seja ela, é sobre um aspecto técnico, não é sobre a culpa, não é sobre a responsabilidade ou a inocência. Não é disso que o Supremo está tratando. Eu precisaria de um pouquinho mais de detalhes, que lamentavelmente eu não tenho, para poder dizer, cravar uma opinião e tentar sugerir um resultado, apostar em um resultado. Mas o que eu deixaria registrado aqui é que essa discussão é sobre prazos. A lei é muito clara, estabelecendo na norma concreta, no Código Penal, os prazos de prescrição e a maneira de contá-los. Há, sim, previsão expressa na lei sobre a redução pela metade dos prazos prescricionais em relação a pessoas que têm mais de 70 anos. E esses prazos eles são contados ao longo do processo em diversas etapas. Por exemplo, desde o fato até o oferecimento da denúncia, desde a apresentação da denúncia até a prolação da sentença, e depois vem a prescrição do cumprimento da pena. É a prescrição da pena, enquanto temos a prescrição, digamos assim, para simplificar, do processo em si. O que ele está discutindo é esse elemento de ter se exaurido o tempo, ter se extinguido o tempo do processo para a abertura do processo sem que o prazo tivesse sido ligado. Então, eu só queria dar esse esclarecimento em relação a isso, que não se está debatendo culpa ou inocência, mas a estrita observância de prazos previstos na legislação. Mas a sociedade quer que se julgue também, né, a culpa ou a inocência, né, doutor Marlon, porque isso é muito interessante. Eu até tive a oportunidade recentemente de entrevistar o José Dirceu, e nessa entrevista ele falou que existiu corrupção, existiu, mas eu não participei, foi o que ele disse, né? Ele se diz inocente, ele diz os culpados devem ser punidos, né? Essa questão de trazer uma resposta à sociedade é super importante para que a credibilidade da justiça brasileira siga adiante, não, doutor Marlon? Não falta uma resposta à sociedade na sua visão? E aí, quando sempre vem, José Dirceu, e assim, como o senhor está falando, é uma questão técnica que está sendo colocada ali, com o direito dele, né, de buscar a justiça, inclusive. Mas como é que o senhor analisa essa situação da resposta à sociedade em relação a esse episódio? Fabíola, eu diria até mais que, na verdade, é um direito nosso, como cidadãos, de termos um modelo processual baseado em regras que sejam válidos e iguais para todos e todas. Então, é isso que o Supremo está decidindo, que ele decidir lá não vai valer só para José Dirceu,
mas para todos os processados em ações penais no Brasil, uma espécie de regime, né, de cumprimento das normas sobre prescrição. Então, é um julgamento muito relevante. Agora, com relação a isso que você menciona também, existe um pensador italiano, que é o Francesco Carnelucci, ele escreveu um livrinho curto chamado As Misérias do Processo Penal. E ele dizia que uma dessas misérias é quando o processo não chega ao fim sem atingir o seu resultado, que deve ser emitir o Estado um pronunciamento sobre culpa ou inocência. Muitas vezes, a prescrição, e ele dizia isso, curiosamente, representa uma punição perpétua para o réu, que teria o direito de, caso sua tese fosse atendida, ver a sua inocência afirmada. E o processo ficará em aberto, com uma acusação para sempre, sem solução, caso essa seja a posição do Supremo Tribunal Federal. Interessa à defesa, interessa ao Ministério Público e interessa ao Brasil inteiro que os processos cheguem ao fim com uma solução sobre o mérito da questão. É por isso, justamente, que existem os prazos prescricionais. Pode parecer curioso. Por que que a lei e a Constituição falam na prescrição? Porque é uma maneira de forçar a máquina do Estado a andar, a cumprir o seu papel. Caso o Supremo entenda que o Ministério Público perdeu o prazo para o oferecimento da denúncia, haverá uma falha do Estado brasileiro, através de um dos seus atributos externos de atuação, que é o Ministério Público, no sentido de observar os prazos de acordo com o que diz a legislação. Então, a norma para prescrição não é uma norma para impunidade. É pelo contrário, é para forçar os entes responsáveis pela acusação, que são eles os obrigados a produzir provas de culpa, a atuarem. Senão, nós teríamos processos permanentes. Né? Alguém poderia guardar um fato para depois usar para processar só em caso de essa pessoa se tornar inadequada, digamos assim, usar uma acusação de algibeira, da qual se pode sacar a qualquer momento. Não é assim que funciona a lei. Tem prazos, tem regras e o Supremo vai decidir sobre o cumprimento ou não dessas regras. Mas eu concordo. O ideal sempre é que o pronunciamento seja de mérito, a não ser que a regra de prescrição tenha sido, deva ser aplicada, porque aí não há o que fazer. Não dá para separar um caso em especial e Sim. julgar contra a norma. A norma é igual para todos.